Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 16, verso 18. Eu acredito na liderança pela pregação, já falei isso com vocês outras vezes. Não é só um recado de Deus hoje, mas é um alinhamento da Lírio. Eu tenho 2 chances por semana de falar com as ovelhas que Deus me confiou, quinta-feira e domingo. Então eu acredito que além de vocês ouvirem o recado de Deus, nós também estamos formando a igreja. A forma como pensamos, a forma como cremos, o jeito que somos Lírio. Existe uma razão de sermos Lírio. Não é só um logo, um nome. A Bíblia diz que o corpo de Cristo é feito por vários membros. E na multiforme graça de Deus, cada membro cumpre um propósito. Eu não falo mal de igreja nenhuma. A Assembleia de Deus cumpre um propósito, a Batista cumpre um propósito, a Deus e Amor cumpre um propósito e a Lírio cumpre um propósito. Por isso que você nunca deve sair de uma igreja querendo fazer da igreja para onde você vai coisas na igreja que fazia antes. Porque cada igreja é um membro do corpo. Eu não posso pedir para o pulmão ser coração e nem para o estômago ser fígado. Então quando você sai de uma igreja e vai para outra e fica enchendo o saco do pastor da igreja que você foi para fazer coisas da igreja de onde você era, então é melhor voltar para ficar lá e ficar lá. Porque cada igreja funciona de um jeito, porque é a multiforme graça de Deus. E nós temos o nosso jeito lírio de ser. O CIR, uma igreja simples, intensa e relevante. E hoje, eu confesso que desde o culto de domingo, Deus tem trabalhado comigo sobre isso. E eu tenho visto minha vida sendo mudada por isso. Sobre aquilo que a gente vai conversar aqui hoje. A gente está perdendo a fé verdadeira. Nossa fé está ficando mole demais. Nossa fé está ficando frágil demais. E a gente vai, como igreja, começar a trabalhar isso. E o jejum chega numa época muito importante. Uma época realmente de forjar a nossa fé, forjar o nosso caráter e a nossa espiritualidade. Abra sua Bíblia então, Mateus 16, 18. Jesus falando com Pedro, diz assim: e eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra, que é ele, Jesus, edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, ou do inferno, não poderão vencê-la ou não prevalecerão. Jesus está dizendo para Pedro: eu vou edificar a minha igreja sobre mim mesmo, Cristo, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Fala comigo: o inferno nunca vencerá a igreja. Isso é uma afirmação de Jesus. Curva a sua cabeça. Se desconecte de tudo que está acontecendo lá fora. Tudo. Nada agora é mais importante do que ouvir de Deus. Nenhuma pessoa, nenhum compromisso, nenhuma agenda, nenhuma resposta de WhatsApp. Nada é mais importante do que você estar aqui agora. Esteja aqui. Existem lutas do mundo espiritual para você sair daqui, mas você tem que forçar para ficar aqui. Fala conosco, Senhor. Fala conosco, Espírito Santo. Quebra toda maldição, toda cadeia, todo grilhão. Nós oramos por vida, oramos por libertação, oramos por avivamento. Fala conosco. Levanta-nos enquanto te ouvimos. Cura-nos enquanto te ouvimos. Acende-nos enquanto te ouvimos. Restaura-nos enquanto te ouvimos. Esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Há um tempo em que a fé perdeu o tom da guerra. Nesse tempo, nossas orações se tornaram mais lamento. Nossas orações estão mais ligadas ao termo me livra do que me usa. Me socorre do que me levanta. A gente tem visto filhos de Deus que deveriam ser temidos, começando a ter medo de tudo. Jesus diz para Pedro:
as portas do inferno terão medo da igreja. Mas hoje muitos de nós temem. Temem o diabo, temem o feitiço, temem o amanhã, temem a opinião dos outros. Basicamente passamos o dia todo com medo. Orações regadas pelo medo. Quando choramos nas músicas, não porque estamos tomados de uma fé inabalável, mas porque a melodia que nos envolve consegue aliviar um pouco da tensão que o medo está gerando na nossa alma. Mas uma coisa eu sei, e Deus fala contigo hoje: o inferno nunca foi feito para ser temido pela igreja. Nunca. Quando Deus permitiu a criação do inferno, houve um plano onde, em algum momento da história, o inferno atemorizasse a igreja. O inferno foi feito para ser vencido pela igreja. Jesus não disse: edificarei uma igreja que foge das trevas. Edificarei uma igreja que se assusta diante dos demônios. Edificarei uma igreja apavorada, medrosa, frágil. Não. Edificarei uma igreja que as portas do inferno não prevalecerão. Portas no chão. Mas a verdade é, alguma coisa se perdeu. Alguma coisa está acontecendo de muito errado. Porque na prática, não é isso que Jesus disse que acontece na maioria das vezes na nossa vida. Parece que a gente perdeu a brutalidade. Parece que a gente perdeu a violência. A nossa fé deveria ser uma fé selvagem, uma fé desbravadora, uma fé inegociável, uma fé que não se intimida. É a mesma fé que fez o Elias encarar 850 profetas sozinho. Sozinho. E esse camarada sobe o Monte Carmelo, levanta a mão e diz: Deus, para que esse povo saiba que a Deus em Israel, manda fogo. E é a fé do Davi, que quando guerreiros treinados desde os 7 anos para lutar, estão com medo do gigante Golias, e o pequenino Davi, que nem guerreiro é um pastor de ovelhas, que foi levar marmita para os irmãos, ele desce no campo dos filisteus, ele desce no vale de Elá, e ele pega pedrinhas no rio, e ele olha para a cara daquele gigante que amedronta um rei e toda uma nação, e diz: hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Uma fé que fez o apóstolo Pedro, dentro de um sinédrio, pregar, enfrentar homens que estavam mais preocupados em obedecer a Deus do que a obedecer homens. Mas parece que hoje isso mudou. Parece que hoje a gente está mais preocupado em fazer alianças com os homens, obedecer pessoas, do que obedecer a Deus. Parece que nossas orações saem tremidas da boca. Parece que as nossas pernas ficam bambas tempo demais. Cultos leves, preocupados muito com a arquitetura do prédio, a beleza, preocupado muito com a elegância. E nós nos preocupamos com tudo isso, muito com a eloquência. A gente está se preocupando em falar muito bonito, pastores fazendo sermões lindos que emocionam todo mundo, cultos leves, e demônios gritando e uma igreja calada. Demônios apontando o dedo na nossa cara e a gente fazendo xixi na calça. Demônios afrontando as bênçãos que Deus nos deu. E o que era para ser o inferno fugindo da igreja, virou a igreja fugindo do inferno. Pessoas mudando o percurso porque tem medo de uma bacia de barro com um frango dentro dela. Pessoas com medo de um vulto, assustados com um barulho.
pessoas impressionadas, porque do nada tem um punhado de mãos grudando no meu pescoço, e eu acordo de madrugada, sentindo que tem algo me sufocando. E o que era para a igreja impor ao inferno, o que era para os demônios se sentirem acuados, hoje não. Crentes batizados, que se dizem cheios do Espírito Santo, experientes como frangotes nos cantos. Paulo vai dizer em Efésios capítulo 6, verso 10: finalmente, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se de toda a armadura de Deus. Para quê? Para ficar em casa chorando? Não. Para que vocês possam ficar firmes contra as ciladas do diabo. Paulo não escreve isso para a gente ter medo. Paulo escreve dizendo: revista-se, fortaleça-se no Senhor, para você não fugir, para você não recuar. A armadura não é arma de ataque. A armadura é arma de eu tomo a pancada e não morro. Fortaleçam-se no Senhor, Paulo está falando. Ou seja, não se vista de medo, se vista da armadura. Não se vista da ansiedade, se vista da armadura. Não se vista do diagnóstico da perseguição, não se vista da afronta, se vista da armadura. Hoje o inferno virou notícia e o céu lembrança. O tempo todo o inferno. Na televisão se fala do inferno, do quanto as pessoas podem assaltar, do quanto as pessoas podem tirar a vida do outro, do quanto um ônibus pode ser assaltado. Hoje a gente fala do diabo e do inferno da manhã até a noite, e o céu de vez em quando a gente lembra que ele existe, mas a Bíblia diz: não tenha medo do diabo. A Bíblia não diria para você resistir a algo que é maior que você. Deus te ama. Se eu que sou mau, ser dai boas coisas para minha filha, o Deus que é o Todo-Poderoso e amor, Deus não mandaria você resistir a alguém que fosse arrebentar você. Tiago capítulo 4, verso 7, Tiago diz claramente: portanto, submetam-se a Deus. Resistam quem? Resista ao diabo. Quem é que vai fugir? Quem é que vai sebo nas canelas, sair correndo? E o diabo vai embora. Submetam-se a Deus, pensem em Deus, preguem a palavra, creiam no Espírito Santo, que é o capeta que vai sair correndo quando vê você, que é o demônio que vai embora quando vê você, que vai ter gente estribuchando no chão. Não é o crente assustado, correndo de alguém que ameaça pôr o nome na boca do sapo, mas é aquele que ameaça colocar seu nome na boca do sapo, que sabe quem vai se lascar é o sapo e é ele, porque quem vai correr é aquele que se levanta contra o ungido do Senhor. Resistir ao diabo é resistir. E o que é resistir, pastor? Resistir é olhar para a tempestade e não recuar. Não recuo. Olha, eu estou em minoria, mas eu não recuo. Eu não tenho recurso, mas eu não recuo. É olhar para um corpo cansado, depois de trabalhar o dia inteiro, sono, fome, um monte de coisa acontecendo, pensamentos obscuros querendo entrar na minha cabeça, e eu vou olhar no espelho e dizer: hoje não, Satanás. Hoje não, inferno. Hoje não, medo. Porque quem tem o Espírito que carrega o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, não baixa a cabeça para demônio, não baixa a cabeça para Satanás, não baixa a cabeça. Que negócio é esse de crente com medo de escuro? Que negócio é esse com crente com medo de assombração? Que negócio é esse com crente com medo de vulto? Que negócio é esse com crente com medo de barulho à noite? Se tiver barulho, é a asa do anjo que está batendo no teu quarto. Se tiver barulho, é a glória de Deus que está descendo. Se tiver barulho, é a manifestação da Shekinah. Eu não sou alguém que tem uma fé mansa, e esse é o problema. Estamos perdendo a brutalidade, estamos ficando gourmetizados demais.
pastores gourmetizados demais, conferências gourmetizadas demais, igrejas gourmetizadas demais. Estamos ficando muito frescos, estamos ficando muito enjoadinhos, muito mansos, muito passivos, quando nossa fé é brutal, nossa fé é selvagem, nossa fé é violenta. Porque o Espírito que habita em nós não negocia com o inferno. O Espírito que habita em nós, ele destrói as obras do inferno. O Espírito que habita em mim não negocia com o demônio. O Espírito que habita em mim esmaga demônios. O Espírito que habita em mim não pede licença para o diabo. O Espírito que habita em mim atropela demônios. Nossa fé tem que ser brutal. Mas estão tentando colocar na sua cabeça uma fragilidade. O diabo percebeu que ele não pode destruir a igreja, porque a igreja é do Senhor. Mas ele percebeu que ele não precisa destruir a igreja, ele só precisa enfraquecê-la pela emoção. Ele faz da igreja ser uma igreja medrosa. Um monte de crente ansioso, um monte de crente cheio de dúvida, um monte de crente frouxo, líderes que usam o medo para segurar membro na igreja, pastores e líderes manipuladores, porque quando o medo cresce, o governo também cresce. Quer controlar a massa? Encha uma massa de medo. E quando o medo cresce, o controle cresce e a fé morre. Cristo morreu na cruz para não ter intermediários. E hoje, pastores falam tanto do mundo das trevas, tanto de demônios, pastores e líderes, e dá a impressão que só ele sabe expulsar demônio. E aí nós temos milhares de pessoas que ficam submissos a um cajado de exploração, um cajado de manipulação, onde pessoas não pensam mais, porque para comprar um carro eu tenho que pedir a opinião do meu pastor, para comprar uma casa eu tenho que pedir a opinião do meu pastor. Se meu pastor não atender de madrugada, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, porque só o meu pastor expulsa demônio. Só o meu pastor tem o xiriguidum lá para pôr o diabo para correr. Só o meu pastor tem as palavras certas, né? O Cicim Salabim. Só o meu pastor consegue mandar o mandrake lá, porque eu sou uma porcaria, eu sou um lixo. E hoje há igrejas onde se fala mais de inferno do que do céu. Hoje tem crentes que falam mais do diabo do que da obra de Cristo. Hoje tem pessoas que é mais me ajuda, Senhor, do que me enche, Senhor. Ó Senhor Jesus, tira esse pensamento ruim do que dizer me encha do Espírito Santo. Um povo que cresce acreditando que o inferno é mais perigoso do que o céu. Um povo que cresce acreditando que o diabo tem mais criatividade do que o Espírito Santo. Um povo que vai à igreja não para receber a vitória de Deus, mas vai lá porque tem medo do que o capeta está fazendo. Mas Jesus não morreu para te deixar refém de ninguém. Foi para a liberdade que Ele nos libertou. E eu quero declarar que o mesmo sangue que cobre o altar, cobre você. O mesmo sangue derramado na cruz do Calvário, cobre você. O sangue de Jesus está sobre nós, igreja. O sangue de Jesus está sobre a nossa cabeça, Lírio. O sangue de Jesus está sobre nós. E a mesma autoridade que está sobre Cristo, que o ressuscitou dentre os mortos, também está sobre todo aquele que ressuscitou com Ele. Você é lavado e remido no sangue do Cordeiro. A minha Bíblia diz, em Marcos capítulo 16, verso 17 e 18: estes sinais acompanharão ao quem? Os que creem. Acompanharão os pastores, os bispos, os apóstolos, os semideuses, acompanharão os gurus, acompanharão aqueles que se aproveitam do medo. Não, minha alegria é o dia que você não precisar que eu ore por você. Não porque eu tenho preguiça, mas porque eu não quero estar entre você e Deus. Eu não sou um pastor que vai estar aqui para ocupar o lugar de Jesus na sua vida. Isso aqui não é preguiça, isso aqui é maturidade.
porque eu não posso acompanhar você todos os dias, eu não posso atender todos os seus WhatsApps, eu não posso, mas a Bíblia diz que aqueles que creem acompanharão os sinais. O que vão fazer? Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum, e imporão as mãos sobre os doentes, e esses ficarão curados. Quem vai fazer tudo isso? Quem vai fazer tudo isso? Quem crê? Quantos creem aqui em nome de Jesus? Eu creio que a minha casa pertence ao Senhor. Eu creio que o diabo está debaixo dos meus pés. Eu não tenho medo do escuro, eu não tenho medo de barulho, eu não tenho medo de feitiço, eu não tenho medo de nada. Eu tenho o sangue de Jesus e eu creio em Jesus. Creio em Jesus, você expulsa demônio. Creio em Jesus, você vai falar em novas línguas. Creio em Jesus, você vai orar por cura. Creio em Jesus, há poder sobre a tua vida, há poder sobre a tua mente, há poder sobre o teu coração. Ele disse aos que creem, e se você crê, o inferno te conhece. É por isso que o diabo tenta convencer você que você é um fraco, que você é uma porcaria. É por isso que o diabo quer entrar na sua cabeça para você ter uma oração ridícula, uma oração medrosa. E ele vai dizer, esse aí não sabe nem quem é o Deus que ele serve, porque o diabo sabe quem é Jesus. O diabo já enfrentou Jesus, e ele sabe que não tem como vencê-lo. O diabo sabe que Jesus é o maior dos maiores. Satanás sabe que diante de Jesus toda língua se confessará e todo joelho se dobrará. E quando o diabo vê um crente cheio de medo, ele tem a certeza que esse crente encontrou o pastor, encontrou a igreja, mas não encontrou Jesus. Porque o choro pode até durar uma noite, mas se você amar Jesus, pela manhã o sol da justiça vai brilhar na sua vida. Pastor, como é então que eu tenho uma fé brutal? Como é que eu reconquisto uma fé brutal? Como é que eu deixo de ser frágil? Como é que eu recupero o fogo da ousadia? Como é que eu saio? E a Bíblia nos dá um mapa de como reacender a fé. Porque a fé tem que ser brutal. Brutal. Com o demônio não tem negociação. Com o demônio é espancamento. Não tem conversa. Primeira coisa para ter uma fé brutal. Fala comigo, secreto com Deus. Mateus 6,6 diz, quando você for orar, vá para o seu quarto, fecha a porta e ore ao seu pai que está em onde? Em secreto. E o seu pai que vem em secreto o recompensará. Quer poder no púlpito? Poder não nasce no púlpito, poder nasce na lágrima no quarto fechado. Poder não nasce no Instagram, poder não nasce no Facebook, poder não nasce na roda de amigo, poder nasce quando você fecha a porta, é você e Deus, Deus e você. Hoje o povo quer palco, hoje o povo quer like, hoje o povo quer fazer history, hoje o povo quer selfie, não, quer poder, Deus não responde a porta aberta, fecha a porta do teu quarto, fala ao teu pai em secreto. Fé brutal nasce no chão frio do teu quarto, fé brutal nasce quando você tampa o vaso ali na hora do trabalho, perseguição, capetolândia falando um monte de você, conspiração, gente tramando tua queda, você vai lá na cabine do banheiro, não tem lugar para se esconder, você se ajoelha naquele azulejo frio, e você chora, e você clama, e você fala, Deus incendeia o meu coração, eu não vou me render a essa pressão, eu não vou me render a esse medo. Deus não unge quem fala bonito, Deus unge quem fala com Ele. Deus não unge quem fala bonito, Deus unge quem fala com Ele. E pode ter um problema, pode ter um nós vai, nós vem, pode ter um vrido, pode ter qualquer coisa. Deus não está preocupado com a elegância do teu português. Deus está preocupado se você fala com Ele. Vai, fala com o pastor, fala com o líder, fala com o pai, fala com a mãe, fala com o inimigo, fala até com o demônio, mas não fala com Deus. Começa a falar com Deus no secreto, e você vai ver uma fé brutal nascer na sua vida. Fala comigo, Deus não unge quem fala bonito, Deus unge quem fala com Ele. Você sabe que tem muita gente que fala bonito e não fala com Ele.
Tem muita gente que tenta fazer a obra de Deus sem Deus. E essa é a maior tragédia do ser humano. Qual a primeira forma de ter uma fé brutal? Secreto. Fecha a porta do quarto. Segunda coisa, se alimente da Bíblia e não dos homens. Paulo vai falar em Romanos 10, 17. Consequentemente, a fé vem pelo quê? Pelo ouvir. E ouvir o quê? Fuxico? Fofoca? Hã? Agora, o que é? É a Virgínia e o Vini? Vini Júnior? O que é? É sobre isso que a gente quer vencer o diabo? Hã? É o Dudu Camargo na fazenda? Não. A fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra. Sem Bíblia, sua fé vira superstição. Sem Bíblia, você fala: ai meu Deus, eu sou de Escorpião com ascendente. Sem Bíblia, você é uma tragédia. Sem Bíblia, um ateu leva você no papo. Sem Bíblia, um TJ leva você no papo. Sem Bíblia, um demônio leva você no papo. Com Bíblia, você não é movido pelo que sente, você é guiado pelo que crê. Pode cair 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita. Quando o diabo tentou Jesus, Jesus não ficou chorando: ai, sai daqui, demônio, por favor. Jesus olhou para o capeta e falou: ah, você quer conversar comigo? Então segura essa aí, chupa essa manga, Satanás. Está escrito. Você não expulsa demônio dizendo: sai daqui, Satanás. Você expulsa demônio dizendo: está escrito. Está escrito. O que é fé brutal, aprenda a responder com a Bíblia e não com a emoção. O diabo não tem medo de choro, o diabo tem medo da Bíblia. E a Bíblia, num corpo de um homem que crê em Jesus, é a espada que corta, é a espada que decepa, é a espada que arrebenta. O diabo não teme lágrima, o diabo teme está escrito. Está escrito. Eu vou acabar com as suas finanças, eu vou acabar com a sua empresa, eu vou acabar com a sua família. Aí você olha para ele e fala assim: sabe nada, inocente, porque no Salmo 23 está escrito: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nada me faltará. Nada. Uma fé brutal tem a Bíblia nela. Uma fé brutal confia no Senhor. Fala comigo: o diabo não teme a minha lágrima, o diabo tem medo do está escrito. Em vez de você abrir a Bíblia no Salmo 91, decora o Salmo 91. Que tem vezes que não vai dar tempo de correr até a página amarela. Decora. Porque a Bíblia só no papel não tem muito sentido. A letra sem o Espírito é morta. O poder da palavra é o texto bíblico na vida de um homem que crê. Quando um homem proclama a palavra, aquilo é a voz do Criador. Demônios se prostram, inimigos caem, portas fechadas se abrem, correntes são despedaçadas. Quer ter uma fé brutal? Primeiro, secreto. Segundo, alimente-se da palavra. Terceiro, uma fé brutal se prova na obediência. Obediência, fala comigo: obedecer. Tiago 2,26 fala: assim como o corpo sem o espírito está morto, portanto, como um corpo sem o espírito está morto, assim a fé sem obra também é morta. A obra é a atitude. Fé sem obediência não é fé, é discurso, é palestra. Mas a fé com obediência é dinamite. Fé com obediência é bomba nuclear. Fé com obediência, você levanta a mão, você não vê, mas que sai uns raios poderosos da palma da tua mão. Você acha que quando Moisés levantou o monte na guerra contra os amalequitas, e a Bíblia diz que quando as mãos de Moisés estavam levantadas, o povo de Deus prevalecia, mas quando Moisés abaixava as mãos, o povo de Deus era derrotado? O que é que você acha que saía da palma da mão de Moisés? Deus usava a palma da mão dele. Sua mão não é para amaldiçoar, tua mão é para abençoar. Levanta a palma da tua mão.
Fé sem obediência é discurso, mas fé com obediência é dinamite no inferno. Eu declaro autoridade espiritual sobre as tuas mãos. Eu declaro que haverá fogo na palma das tuas mãos. Eu declaro que as tuas mãos são benditas. Eu declaro que lugares amaldiçoados, quando tua mão tocar, virarão a chave, serão lugares benditos. Eu declaro que o império das trevas vai cair quando você levantar as mãos, porque nós temos uma fé brutal. Nós não abaixamos as mãos, nós levantamos as mãos. Levantamos as mãos, diga glória a Deus. Gente, a igreja hoje, ela é tão gourmet, tão gourmet, tão gourmet, que a gente virou uma igreja que sente. Mas a igreja não deveria ser sobre pessoas que sentem. A igreja deveria ser sobre pessoas que obedecem. A gente não precisava nem sentir nada. O culto nem precisava ter tanta sensação. Mas hoje é tão maravilhoso, a gente tem uma música tão gostosa, não é? Eu sinto tanta coisa quando ouço a música, você não sente? Nossa, o louvor não é maravilhoso aqui? Sim ou não? Quantos choram no louvor? Mas irmão, podia ser eu tô rico e tô rouco cantando aqui. Você tinha que chorar do mesmo jeito. Porque a igreja não foi chamada para sentir, a igreja foi chamada para obedecer. Não há poder quando o braço arrepia, há poder quando a sua fé se mantém firme no dia mau. Não há poder quando você quer rodar igual um liquidificador. Há poder quando você tem tudo para quebrar, você fala, eu vou ficar em pé mesmo em cacos. O poder da fé não é quando o braço arrepia, o poder da fé é quando você obedece. Fala comigo, minha fé é brutal, é a fé que obedece. Muitos querem milagre, mas não querem se mover no dia da obediência. Muitos querem promessa, mas não querem processo. Fé brutal obedece mesmo sem entender. Mesmo tendo que sepultar alguém que ama, a gente continua obedecendo. Mesmo com a porta fechada, a gente continua obedecendo. É o Noé construindo a arca, mesmo sem nunca ter visto cair um pingo d'água do céu. E ele está ali construindo uma arca, porque Deus disse, vai chover. Mas nunca choveu na vida. Nunca choveu na história, mas a fé brutal, ela obedece. O Abraão, que Deus fala, pega o teu filho, teu único filho, sobe lá ao Monte Moriá, deita ele no altar, pega o cutelo, levanta o cutelo em direção ao pescoço do teu filho, leva lenha, porque depois de degolar, você vai pôr fogo no corpo dele. E o Abraão, hoje eu sei que Deus preparou um cordeiro, mas quando Abraão pega o Isaac, leva o Isaac para cima do Monte Moriá, e deita o menino, amarra o menino, levanta o cutelo, ele até então não sabia até que ponto Deus iria livrá-lo ou não. Mas uma fé brutal, não se preocupe em sentir, preocupe em obedecer. É a fé brutal de Pedro, que mesmo sem chão, ele aceita andar sobre as águas. Ele não tinha nenhuma garantia que ia andar sobre as águas, mas quando Jesus disse vem, ele vai, e ele anda. A fé brutal, ela obedece. É por isso que nós estamos frágeis, porque não obedecemos. Não conseguimos dizimar, não conseguimos ofertar, não conseguimos vir à igreja porque as coisas estão ruins. Voltamos para a cachaça, voltamos para o cigarro, voltamos para o adultério, voltamos para tudo que não presta, quando deveríamos resistir ao diabo e ele fugir de nós. E a última coisa, uma fé brutal é uma fé gerada na porta fechada em secreto. Uma fé brutal é uma fé que se alimenta da palavra. Uma fé brutal é uma fé capaz de obedecer. E por fim, é uma fé tomada pelo fogo do Espírito Santo. Em Judas capítulo 1, verso 20. Leia comigo no 3. 1, 2, 3. Quanto a vocês, amados, edifiquem-se na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito. Como é que eu tenho uma fé santíssima? Orando no Espírito. O Espírito é o combustível da fé brutal. O Espírito é o combustível da fé selvagem. Selvagem porque ela desbrava lugares que ninguém desbravou, conquista o que ninguém conquistou, pede coisas que ninguém teve coragem de pedir, crê contra a desesperança, pede coisas para Deus que vai falar assim, eita ousadinho, ele vai dizer, eu topo também, receba o que você está pedindo. A fé brutal é voltar a orar em línguas. Quantos aqui abandonaram o dom de línguas? Abandonaram porque o coração ficou fechado, abandonaram porque alguém falou bobagem, abandonaram porque ficou com vergonha do que pensam de mim. Volte a orar em línguas, volte a buscar até o corpo cansar,
Volte a buscar até a mão começar a formigar. Não é essa mãozinha aqui, ai, assim é mais confortável. Eu quero Deus, eu vou levantar minha mão ao mais alto lugar. Eu, enquanto não sentir o peso da glória, eu não abro o olho. Enquanto eu não sentir o peso da glória, eu não redo o pé. O Espírito Santo é o general da sua guerra. E se você quer vencer fora, tem que vencer aqui dentro. E como é que eu venço aqui dentro? Espírito do Santo de Deus, fogo de Deus. Uma fé brutal nasce da porta fechada em secreto. Nasce da palavra no meu coração, da obediência do Espírito Santo. A única fé para nós orarmos que o inferno respeita é a fé brutal. Em Atos capítulo 19, versículos 15, homens tomaram uma surra porque tentaram expulsar demônios. E o diabo olhou para eles e disse: olha o que o diabo disse para pessoas que estavam querendo pagar de homens de Deus. Satanás olhou para eles e disse: eu conheço Jesus. Eu sei quem é Paulo. Mas vocês, quem vocês são? E sabe o que o diabo fez depois disso? Deu uma surra neles. O diabo sabe quem é Jesus. A pergunta é: Satanás sabe quem é você? Sua oração já foi conhecida no inferno? Demônios, quando veem você, olham um para o outro e dizem: olha, toma cuidado a partir de agora. Essa aproximação é muito perigosa, que a qualquer momento ele pode virar a mão para nós. O inferno conhece a sua autoridade. A autoridade não se imita. Aqueles homens, eles acharam que se eles falassem como Paulo, se eles levantassem as mãos como Paulo levantasse, se eles falassem grosso como Paulo, o diabo os respeitaria. Mas a autoridade não se imita, a autoridade se conquista. Não é uma cópia. A fé brutal é a única fé que o inferno respeita, porque ela vem do altar, ela não vem da aparência. Não é do terno, não é da gravata, não é do cabelo encebado, não é de decorar alguns jargões, não é de falar alto, não é de falar grosso. Porque o sangue de Jesus e o poder do sangue de Jesus não está na língua portuguesa, está no quanto é real no meu coração. É do quanto de verdade eu creio que Jesus ressuscitou dentre os mortos, o quanto eu creio que Ele é o maior dos maiores. E essa fé e essa crença toma conta da minha mente. Eu me levanto, eu não tenho muito dinheiro, eu não tenho muito apoio, eu não sou quase ninguém diante das pessoas, eu sou o cocô do cavalo do bandido, lá em casa ninguém me respeita, mas eu tenho uma certeza, não é sobre mim, é sobre Ele. E essa certeza me põe em pé, e essa certeza faz eu estufar o peito, e essa certeza faz eu crer que o amanhã está consagrado, e essa certeza faz eu ter a certeza que eu nunca vou morrer, que quando meu corpo parar é aí que eu vou começar a viver. Essa fé não é sobre ser famoso no Instagram, essa fé não é sobre ter vitrine, essa fé não vem do palco, essa fé vem do joelho dobrado, essa fé não vem da vitrine, essa fé vem da entrega. Essa fé não precisa ter seguidores, essa fé é sobre ser temido no inferno. E eu termino lendo Apocalipse capítulo 12, verso 11. Aqueles que venceram, Apocalipse 12, 11. E eles o venceram pelo quê? Por falar bonito? Não, pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. Não é palavra qualquer, é palavra do... Qual é a palavra do testemunho? É como você vive, é o jeito que você acorda de manhã, é o jeito que você passa o dia, é o jeito que você trabalha, é o jeito que você cria os seus filhos. A palavra do testemunho não é quando você abre a Bíblia e diz, Deus está falando. Não, é quando você não abre a Bíblia, é quando você não abre a boca, mas você mostra. É como você vive, é como você compra, é como você vende, é como você é casado, é como você namora, é como você passa o seu tempo. É a palavra do testemunho que deram, e diante da morte não amaram a própria vida. Eu encerro dizendo que o diabo venceu muitos crentes, fragilizando eles. Satanás venceu muitos crentes pelo trauma. Mas hoje, nesse dia 9 de outubro, e talvez você vai assistir essa pregação em outro dia,
Mas hoje, no dia que você estiver assistindo aí, Deus está levantando uma geração que vai vencer pelo testemunho. Homens e mulheres que não recuam. Homens e mulheres que oram até o chão tremer. Homens e mulheres que jejuam até o inferno perder o fôlego. Homens e mulheres que adoram até a atmosfera mudar, até o ambiente mudar, até a virtude descer. Homens e mulheres incansáveis, homens e mulheres que olham para o inferno, que esperam uma igreja quieta, uma igreja passiva, uma igreja gourmet, uma igreja que fala bonitinho, uma igreja cheia de curso, uma igreja cheia de melindre, uma igreja onde as mulheres estão mais preocupadas em não quebrar a unha, e os homens mais preocupados em ver se o topete está arrumado. Não, mas uma igreja que se levanta, que sopra o Espírito de Deus sobre os mortos, e onde havia morte, a ressurreição. Uma igreja valente, uma igreja que entra em lugares obscuros e proclama a luz do Evangelho, uma igreja incansável, que vive o que Paulo diz a Timóteo em 2ª carta de Timóteo, capítulo 1, verso 7. Leia comigo no 3, 1, 2, 3. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de domínio próprio. Deus não me deu o espírito de covardia. Eu não sou um crente covarde. Eu não tenho espírito covarde. Eu não faço orações covardes. Eu não canto como um covarde. Eu não vivo como um covarde. Eu não trabalho como um covarde. Eu não vou pastorear a igreja como um covarde. Eu não vou pedir, dá licença, Satanás, ou tu sai da frente, ou eu vou passar por cima, porque a minha fé não é uma fé covarde. A minha fé é uma fé brutal, selvagem. Levanta a mão para cá. Hoje Deus te unge para a batalha. Hoje não para fugir, para avançar. Hoje não para reclamar, para conquistar. Levanta a mão, coloca para mim Jeremias 1,18. Eu quero profetizar esse texto. Você vai receber com a mão levantada. Hoje Deus manda eu dizer a você: faço de você uma cidade fortificada, uma coluna de ferro e um muro de bronze contra toda a terra, contra os reis de Judá, contra os seus oficiais, contra os seus sacerdotes e contra o povo da terra. Levanta a mão para cá. Hoje o Espírito Santo está forjando uma nova estrutura em você, tirando do campo do medo e colocando no campo da fé, transformando você em uma muralha de guerra. Você vai voltar a orar com autoridade, vai voltar a repreender o mal sem ter medo, vai voltar a andar com confiança, vai voltar a ser temido por quem você é diante de Deus, mas porque vive em você. Eu declaro hoje que o céu declara em você: o tempo da fé leve acabou, o tempo da fé brutal começou, o tempo da oração covarde cessou, o tempo da fé tímida acabou. Chega de viver acuado. Declara comigo: é tempo de guerra, é tempo de confronto, é tempo de fogo. Eu acordei agora, em nome de Jesus. Levante-se do seu lugar. A ordem é: chute a porta do inferno. A ordem de Deus para você é: bicuda na cara do cão, chute no cão, bicuda na cara do cão, chute no inferno. Pô demônio para correr. Vai chegar em casa, ao invés de ficar torcendo para dar certo, torcendo para não ficar doente, já levantando a mão e repreendendo o câncer, repreendendo o mal. Você vai ficar torcendo para não ficar doente. Jabes, a mãe dele falou: teu nome é dor, teu nome é dor. E ele falou: mamãe, vai lamber sabão. Eu vou falar com o papai. Papai, me abençoa. Papai, alarga a minha fronteira. Papai, que a tua mão seja comigo. Papai, livra-me do mal e da dor. E Deus atendeu a oração de Jabes, porque Deus topa. É tu que não tem coragem. Eu vou chutar a porta do inferno. Eu vou chutar a depressão e a ansiedade. Eu estou me levantando.
Eu estou levantando para crer. Quem está sentindo a força do Espírito Santo dentro de você agora? Quem aqui vai levantar para expulsar demônio? Alguns acham que tem que ter carteirinha de pastor, não é isso que a Bíblia diz. Alguns acham que tem que ser apóstolo, não é isso que a Bíblia diz. Deixa eu correr para o meu pastor, porque meu pastor é mais forte. Meu pastor não é forte coisa nenhuma. A Bíblia diz que aquele que expulsa demônio não é pastor, é aquele que crê. Se tu crê, o diabo hoje se curva diante de você. O inferno inteiro diz: eles não vão conseguir. Há uma expectativa: você não vai dar conta. E Jesus está falando: joga lenha na fogueira, alimenta a chama, creia em mim como você nunca creu em toda a sua vida. Creia em mim, creia que eu ressuscitei, creia que eu estou sentado à destra de Deus Pai. Lembra que os meus pés fazem da terra o seu estrado. Lembra que a minha voz é como voz de muitas águas. Lembra que os meus olhos são de fogo. Lembra que eu venho saltando sobre os montes. Creia em mim que o poder vem. Creia em mim que a glória vem. Creia em mim. Você crê mais no diabo do que em mim. Como que eu vou te usar se você crê mais em demônio do que em mim? Creia em mim, creia em mim. Fecha os teus olhos agora e comece a aumentar a tua fé em Jesus. Comece a dizer para você mesmo: Jesus existe, Jesus é real, eu creio em Jesus. Não tem batalha que Ele perdeu. Jesus, 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 a minha fé é brutal. Jesus, 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 sai do quarto do medo. Sai do quarto da dor, sai do quarto da intimidação, sai do quarto, sai do quarto, sai do quarto da angústia e vai para o quarto secreto, o quarto onde é eu e Deus, Deus e eu, o quarto onde eu rasgo o coração e eu declaro: palavra, palavra, vós sois sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, vós sois sal da terra, vós sois luz do mundo. Eis que coloco em tua boca as minhas palavras, eis que faço dos teus pés território, eis que coloco no teu coração a chama do Espírito, eis que selo você com fogo nesta noite. Creia em mim que a fé brutal volta, creia em mim que o poder renasce. Vai dando glória, 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 glória. Você que é batizado em outras línguas, começa a jogar lenha no fogo, começa a jogar lenha na brasa. Aumenta a chama, aumenta a chama, aumenta a chama que a covardia vai ter que sair. Aumenta a chama que o desânimo vai queimar. Aumenta a chama que o medo vai queimar. Aumenta a chama que a dúvida está saindo. Aumenta a chama que a incredulidade está queimando. Aumenta a chama, deixa o Espírito te pegar. Deixa o Espírito te pegar. Deixa o Espírito Santo te pegar. Uma fé brutal, uma fé que não para, uma fé que não cansa, uma fé que não olha para trás, uma fé que prossegue para o alvo, uma fé que não para. Pode me tirar tudo, pode tirar o carro, a casa, pode tirar a saúde, mas eu não paro porque o meu combustível vem do céu. Deus não te deu um espírito de covardia, Deus te deu um espírito de autoridade. O diabo vai ouvir tua oração. Se o diabo não te conhecia, se apresenta para ele, se apresenta para ele. Aqui tem um crente tomado pela glória de Deus. Aqui tem um crente com uma fé que não tem medo. Aqui tem um crente com uma fé brutal. Não tenho medo de feitiço, não tenho medo de perseguição, não tenho medo de cara feia, não tenho medo de obra maligna. Eu sei quem eu sou, e todos quanto receberam, foi-lhes dado o direito de serem feitos filhos de Deus. Eu não sou uma porcaria, eu não sou qualquer um, eu sou filho. Eu fico tão feliz em saber que você ficou até o final do sermão.
Agora tem uma lição de casa pela frente. Não basta só ouvir, tem que praticar. Mas eu acredito que o Espírito Santo está aí com você, juntinho, para te ajudar nessa missão. Quero agradecer a todos que investem aqui no canal, que abençoam. Graças às suas doações, nós temos trabalhado para oferecer cada vez conteúdos mais relevantes para você. E lembrando que, além dos sermões, nós temos todo um menu de atividades aqui no canal. De segunda a sexta-feira, às 10 da manhã, Pense e Ore. Todos os dias, à meia-noite, Clamor da Madrugada. E aos sábados, temos um motivacional Metanoia para virar chaves na sua vida. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e nos vemos aqui no próximo conteúdo. Deus te abençoe.